O livro amarelo, que é uma espécie de carta magna ou constituição do MBL e do Missão, vocês descrevem ali essa evolução ideológica, vamos dizer, uma progressão ideológica. Então, vocês surgem como um movimento talvez liberal mais ingênuo, não sei se é o termo correto, mas liberal mais ingênuo, e paulatinamente se transformam em talvez um partido mais nacionalista ou soberanista. Entende que o Estado tem funções estratégicas em política interna e externa. Então, a que se deve essa mudança de um liberal para um nacionalista ou soberanista? E o que é exatamente, para quem não conhece, o livro amarelo? O livro amarelo, eu não sei se eu posso estender um pouquinho, porque esse tema é sensacional, tá? Ele veio de uma percepção que a gente teve em 2019, quando a gente brigou com o restante da direita, que a gente percebeu que até os autores que a gente comentava e as lideranças intelectuais da direita estavam num caminho que não necessariamente a gente concordava. E aí a gente via autores estrangeiros com livros não traduzidos para o português. A gente via que as próprias intuições que a gente tinha, ou as próprias experiências que a gente tinha em mandatos, não batiam com o que a gente defendia em termos, vamos dizer, dogmáticos ou termos intelectuais, vamos colocar aqui. Vou dar um exemplo. A gente falava muito, temos que ter vouchers em escolas. Aí eu conversava com o prefeito, falava assim, gente, nenhuma escola privada vai querer colocar uma escola na favela. Você vai precisar de uma escola pública, você vai precisar de uma polícia ali perto. E aí a gente começa a olhar, fala assim, não, a teoria na prática é outra. E a gente começa a ver os problemas reais do Brasil que não se adaptam necessariamente a uma caixinha ideológica de uma doutrina que a gente defendia naquele período, que é uma doutrina muito americana. Vamos colocar aqui, um movimento liberal / libertário com um pendor conservador, algumas pessoas vão chamar de neocon. A gente falou, vamos fazer uma ruptura com isso, vamos criar uma direita essencialmente brasileira, que leia autores brasileiros e que leia vanguardas do que está acontecendo no mundo todo em termos de direita. Com base nisso, vamos criar as nossas propostas do Brasil? Vamos. E aí veio a discussão do livro amarelo, e a gente trouxe inúmeros jovens de áreas diferentes para criar grupos de trabalho e começar a pesquisar sobre isso e criar, primeiro, um grande diagnóstico e depois as propostas. E a beleza do livro amarelo, são 6 fascículos que saíram, é que isso permitiu que a gente fosse evoluindo. Então você tem um fascículo do livro amarelo que está discutindo o que a gente, discordando do que a gente falou no fascículo anterior. Porque depois ele vai ser transformado no livro amarelo, que pretende ser lançado agora em junho, que será, na verdade, minhas propostas de campanha para o Brasil, onde isso já é maturado, onde a gente participou de discussões, debates, né? Muitas lideranças nossas foram em debates na internet, em faculdades, discutir isso, e eu acho que aí matura para a gente ter uma proposta. Esta questão da ingenuidade liberal e da leitura de que nós precisamos, num mundo em crise, ser soberanista, ela é central para nós. Porque a gente tem que perceber, o mundo que permitiu que o Brasil fosse um país desarmado, que o Collor, lembra que ele soterrou lá a construção da bomba atômica comemorando o acordo internacional? Este mundo, que é um mundo da ordem liberal pós-45, não existe mais. A gente acreditou, as organizações internacionais, no pós-guerra um alinhamento ao bloco americano, depois ao fim da história caiu a União Soviética, fez o brasileiro achar que a gente vai manter um território gigantesco, com riquezas das mais diversas, numa boa, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e que a ordem internacional ia garantir isso. Não vai. A Ucrânia foi invadida pela Rússia, o Oriente Médio está em guerra, a China quer retomar o comando sobre Taiwan, a América Latina começou a ser vista pelos Estados Unidos, como sempre esteve na doutrina deles, que é uma reserva de recursos estratégicos, da Groenlândia à Patagônia. E aí a própria China começou também a colocar, vamos dizer, suas asinhas de fora, e hoje a gente vive uma nova Guerra Fria, com polos, com focos muito quentes de guerra em todo o mundo. O Brasil, neste mundo, está desprotegido. E questões econômicas vão se mesclar com questões políticas. Logo, vale a pena... Antes eu falava, privatiza tudo, privatiza a Petrobras. Será? Será que a gente tem que privatizar a Petrobras? Eu vi um pré-candidato Zema falando que ele resolve questões fiscais privatizando a Petrobras. Não concordo com isso. O mundo que fala em terras raras, está falando em petróleo, com os Estados Unidos gerando guerra, que faz preço e pressão inflacionária nos adversários deles na área do petróleo, porque petróleo gera pressão inflacionária, no mundo desses ter e controlar suas próprias reservas de petróleo e ter as suas operações de refino, faz sentido, porque não é mais o mundo das fronteiras abertas do mundo pós-45, é um mundo cada vez mais em guerra. Então a economia e a política andam juntos. Então certa ingenuidade que a gente tinha, tem que ser colocada para trás. Até porque o primeiro a abandonar a ingenuidade, só para avisar todo mundo, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o governo americano comprou agora com o Trump 10% da empresa americana de terras raras que comprou a mina lá em Goiás. Então, assim, eles mesmos se adaptam a esse jogo. Os Estados Unidos se adaptam e cabe a nós nos adaptarmos também para o mundo novo. Certas premissas liberais, o Estado enxuto, redução de impostos, diminuição, vamos dizer, do peso do Estado sobre quem trabalha e produz, leis simples e claras, combate a privilégios, óbvio.
mas a leitura estratégica do todo e o papel indutor que o Estado pode ter na economia, por exemplo, para a gente desenvolver o Nordeste, que para mim é uma coisa central, existe e tem que ser feito. É básico, não adianta a gente fugir disso.